Dos cobradores ali, né, daquele pessoal que saiu de São Paulo e vieram para Icaraíma para cobrar uma dívida ali de aproximadamente R$255 mil, ao que se apurou, vieram até Icaraíma, foram até Icaraíma, né? Foram até Icaraíma 3 meses depois cobrar agilidade da polícia nas investigações. Nós acompanhamos essas esposas, tá aí a foto dessas vítimas, e eu sempre falo para vocês que a gente assumiu uma responsabilidade aqui. A gente assumiu uma responsabilidade com a família dessas vítimas, porque ontem o que fizeram foi uma tremenda de uma sacanagem, essa é a palavra. Querer ficar falando de 2006, 2008, por um crime que aconteceu em 2025, é falta de respeito, é isso que eu tenho para falar. E muita gente batendo palma para isso. Muita gente batendo palma e divulgando como se fosse a coisa certa a ser feita. Não é. Polícia Civil serve para investigar. Polícia Civil serve para investigar. E é por isso que essas famílias confiaram no trabalho aqui da RIC Record, confiaram no trabalho aqui do Cidade Alerta, porque a gente falou, nós vamos cobrar até o final. E a gente não vai cair em qualquer conversinha que saem falando em nota não, né? Porque a gente pede entrevista, ó, tem que dar a cara a tapa. Assim como a família dá a cara a tapa para vir falar, a gente dá a cara a tapa para também investigar. Por que a Polícia Civil só vive falando por meio de nota? Eu tive na frente da delegacia de Icaraíma hoje de manhã. Eu estava com o delegado na minha frente, ele falou, ó, vou receber aqui a advogada, as esposas, mas eu não vou dar entrevista. Por quê? E daí chega agora no final da tarde, manda uma nota que ninguém sabe de onde surgiu, falando um monte de coisa que não tinha nada a ver. Então ou vocês estão fazendo uma investigação preguiçosa, ou vocês não sabem o que vocês estão falando. Essa é a verdade. Eu tô cansado. Eu fiquei aqui, ó, o tempo todo falando do trabalho da Polícia Civil. Falei aqui que a gente não duvidava da seriedade das investigações, que a gente estava aqui também para acompanhar, para a gente cobrar o que tivesse que ser cobrado. Mas o que estão fazendo, com todo respeito, é uma patifaria. É isso que vocês estão fazendo. Estão desrespeitando a família das pessoas que morreram, estão desrespeitando o serviço de advogado que quer saber o que está acontecendo, estão desrespeitando o serviço da imprensa, passando o que vocês querem e achando que a gente vai noticiar tudo como se fosse verdade. E agora eu quero pedir licença para vocês, eu quero chamar aqui a doutora Josi que é assistente de acusação, que representa as famílias das pessoas que morreram. Quero chamar aqui também a Meire, quero chamar aqui a Fabrícia, porque são duas esposas que vieram 640 quilômetros para cobrar uma resposta. Pode vir aqui, por favor? Elas aceitaram nos receber, vou pedir para a doutora Josi ficar aqui ao lado. Doutora, obrigado por ter vindo. Obrigado, Meire, pela confiança. Fabrícia, pela confiança. Assim, gente, vocês estão imaginando por que elas estão aqui com essa cara até de assustadas e de revoltadas. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque aconteceu o seguinte, a gente cobrou ontem, eu cobrei desde a semana passada, o doutor Tiago e o doutor Gabriel. Falei, vocês vão falar alguma coisa sobre os 3 meses de investigação? Falou, a gente não vai falar nada. Aí surge primeiro uma nota gigantesca falando que o caso vai demorar alguns meses para ser elucidado, que eles vão ter que chamar uma força-tarefa para investigar isso tudo, que tem 3 delegados lá na delegacia de Icaraíma para investigar, tem Força Nacional, tem o escambau. Falaram isso. Só que eu falei, o que me apega na nota é falar que vão demorar meses para sair uma investigação, para terminar uma investigação. Aí o que eles fizeram? Nós fomos lá, a Meire estava lá, a Fabrícia, a doutora Josi, elas sentaram na frente do delegado Tiago. Com todo respeito, doutor. Elas sentaram na sua frente, conversaram com o senhor, e quem está falando aqui, eu não estou combinando nada com elas, eu estou falando porque é a revolta de alguém que está trabalhando, sendo cobrado também pelas pessoas que nos assistem, para querer saber informação de Icaraíma, e aí vocês chegam, recebem elas lá, dentro da delegacia. Eu vi, essas mulheres saíram de dentro da delegacia chorando, gente, chorando, porque o delegado simplesmente falou, ó, eu não tenho nada para falar para vocês, tá tudo em sigilo, não posso falar nada. Aí elas saem de lá, elas nem almoçaram, não comeram, não tomaram café da manhã, viajaram a noite inteira, a Meire veio dirigindo, a Fabrícia vieram dirigindo a noite inteira para chegar aqui de madrugada, encontraram a doutora Josi, foram para Icaraíma, que é longe, vocês sabem, 230 quilômetros aqui de Maringá, 3 horas ainda a mais de carro, foram até lá. Nós estivemos com elas na padaria,
onde essas vítimas foram vistas pela última vez. Lá naquele dia 5, por volta das 10 horas da manhã. Depois dali, tem muita gente que não fala. Que falam só que foi uma emboscada. Mas ali na frente da padaria, os 4 encontram o Antônio, encontram o Paulo Ricardo, e o Paulo Ricardo e o Antônio chamam eles para emboscada. Foi isso que aconteceu e a polícia não fala, gente. A polícia não fala, a polícia não abre a boca. Aí elas vão lá, com todo respeito, chegaram na frente do delegado Thiago, falaram, doutor, o que está acontecendo? 3 meses. 3 meses que não avançou nada. Eu posso estar errado, a doutora pode me corrigir. Mas 3 meses e ele fala assim, não tenho nada para falar para vocês. O caso está em sigilo, a gente está avançando nas investigações, a gente tem várias diligências para fazer. E elas ficam como? Aí isso aqui me revolta. Aí eles mandam agora perguntas, é aleatório isso, gente, é aleatório. Perguntas de questionamentos encaminhados a respeito dos 4 homens mortos em Icaraíma. Gostaria de saber se os 3 homens chegaram a ser presos por esses crimes ou só respondi liberdade. Primeiro, se lasque. Se lasque. Nós estamos falando de 4 homens que foram mortos, chamados para emboscada, foram executados, o carro enterrado e os 4 corpos enterrados numa área rural de Icaraíma. Primeira coisa, eu acho que tem muita gente que não aprendeu o que é a faculdade de jornalismo ou o que é um direito penal, mas tudo bem. Solicito nota sobre o que foi divulgado ontem. O questionamento é sobre o motivo de ter divulgado a ficha criminal dos envolvidos. Aí, a resposta, porque quem é jornalista que se formou, que estudou, pergunta sobre isso. Porque sabe que não é isso que é feito pela autoridade policial. A autoridade policial não fala de histórico criminal de qualquer outra pessoa. Se a pessoa é vítima, ela é vítima e ponto final. E tá aqui, o andamento das investigações revelou a necessidade de levantamento do histórico criminal de todas as partes. Mas aqui, ó, para essas mulheres que vieram lá de Icaraíma, eles não falaram isso hoje. E aí, doutor Thiago, vai falar agora ou não? Meire, ele falou para você? Não, ele fica mudo. Fabrício, ele falou para você? Ele não tem voz. Não. Doutora Josi, ele falou para você? Não, de forma alguma. E aí, doutor Thiago? Elas estavam na sua frente. É para fazer média com a imprensa? Fala a verdade para mim. Eu não tenho rabo preso com ninguém, gente. Eu não tenho. Eu assumi um compromisso de trazer as informações do que acontece em Icaraíma. E o que está acontecendo é uma patifaria. Eu falei isso para o secretário Hudson já, secretário de Segurança, mandei mensagem para ele, que o que está acontecendo é uma patifaria. Mas vamos lá. Só estou pedindo licença aqui, doutor José, porque o que está sendo falado aqui... Aí precisou do histórico criminal, que a gente não precisava falar para as esposas, precisava falar para a imprensa, óbvio, é o que eles queriam fazer, com o crime e o possível envolvimento das partes, autores e vítimas, com o crime organizado, que chegou ao conhecimento da Polícia Civil, que a dívida e a cobrança não teria como base apenas o desacerto envolvendo a propriedade rural em Vila Rica, mas também negócios ilícitos entre as partes. No momento, não é possível afirmar que existia essa relação ilícita entre as partes. Então, por que cargas d'água vocês trazem essa informação? Por que é que você traz essa informação? E eu estou falando aqui, ó, o número é da Polícia Civil de Umuarama. Primeiro que quem preside o inquérito, que foi falado hoje, é o doutor Thiago lá de Icaraíma. Eu sei que tem a região ali, eu sei que tem o delegado Gabriel, né? Delegado Gabriel, que é de Umuarama, que ele pode responder, porque ele é o delegado da área. Só que assim, gente, a partir do momento que vocês levantam o histórico, vocês têm que avisar a família. Elas são as principais interessadas em saber o que aconteceu. Elas são as principais interessadas em ver a justiça acontecer. Não é esse monte de blog que fica mandando mensagem para vocês e vocês respondem como se nada fosse feito. Eu vim de outro lugar, eu vim de uma outra escola de jornalismo, eu me formei, eu estudei anos, eu fiz especialização, eu sei do que eu estou falando. E a primeira resposta que a autoridade tem que dar são para essas mulheres que estão aqui. E para a Denise também, que não pôde vir lá de São Paulo. São para elas. São as primeiras pessoas. E aí, beleza. Mandaram aqui. Primeiro falaram do histórico criminal, que é lá de 2008, de 2006. Eles colocam aqui, gente. 2005, 2007, 2008, 2010. Em relação ao Diego, não tem nada. E aí? Aí o Diego também tem cobrança com crime organizado, se ele não tem nada? Como é que vocês falam uma coisa sem certeza? Porque se eu falo uma coisa sem certeza aqui na televisão, eu posso ser processado. E eu respondo. A pessoa pode ser a mais criminosa do mundo.
Mas quem vai estar cometendo um crime naquela hora sou eu. Por difamar uma pessoa. E aqui vocês estão difamando 4 famílias. Vocês estão difamando 4 famílias. Pra mim, delegado de polícia não faz isso. E se não quiserem falar comigo como vocês não falam, vai ser um problema de vocês, porque eu vou continuar cobrando. E aí, a polícia já sabe no momento da morte a dinâmica dos fatos? A definição do exato momento da morte, a dinâmica dos fatos, depende da conclusão de diversos laudos periciais que duram 3 meses e até agora não surgiu nada. A polícia está impondo sigilo sobre as investigações e demorando para concluir o caso para beneficiar os responsáveis do crime? Aí é a resposta. Pelo contrário. O sigilo garante o êxito das investigações e evita que os criminosos saibam das linhas de investigação adotadas. Que linhas? Que linhas? Isso aqui foi uma nota que saiu agora, eu não vou ler ela inteira. Tá? Eu não vou ficar me estendendo, porque o que foi feito ali, pra mim, é uma patifaria. Mas quero primeiro falar com a doutora Josi. Doutora Josi, acho que assim como a Meire, como a Fabrícia, foi pega de surpresa. Eu queria saber, já em primeira mão, o que a doutora tem a falar sobre mais uma nota, porque a doutora esteve na frente do delegado. E ele não falou sobre isso. Eu realmente fui pega de surpresa nesse momento. O sentimento que eu tenho é de indignação, de desrespeito com relação à minha profissão também. O delegado, Dr. Tiago, questionei ele, perguntei se o Dr. Gabriel, que é o delegado de Umuarama, ele havia avocado a competência de delegado que presidia o inquérito policial, porque essas notas estavam vindo lá da delegacia de Umuarama e não da delegacia de Icaraíma. Ele falou, não, o responsável pelo inquérito policial, quem preside o inquérito policial sou eu. Eu peguei e questionei para ele com relação a mandados de prisão. Como vocês sabem, fizemos vários questionamentos. Ele trouxe as mesmas informações que nós já sabíamos aí há meses atrás, né? Desde quando eles desapareceram e depois que nós descobrimos o óbito. E ele falou que nada, que não tinha informação, que eles estavam apurando, que ele era o responsável, que ele nem sabia, William. O problema foi que o Dr. Tiago nos disse que ele nem sabia dessas notas, que a primeira nota que foi passada para a imprensa, que era aquela que falava dos antecedentes, do oráculo, das vítimas ali, ele falou que desconhecia essa nota. Olha a bagunça. O delegado que preside o inquérito, que é responsável, disse que desconhece as notas. E ainda disse o seguinte, eu não sei se foi o delegado Gabriel, isso ali foi a Polícia Civil. Eu falei, mas se foi a Polícia Civil, então o senhor é responsável, porque o senhor é o delegado que preside. E eu falei, qual é... Representa a investigação. E eu falei, qual é a coerência de um inquérito policial ser mantido em sigilo, cautelares em sigilo absoluto, e de repente a gente se depara com notas repassadas à imprensa que sequer o delegado que preside o inquérito sabe a origem das notas, onde sugerem, né, que as vítimas que nós vimos, né, todos presenciamos a forma que o carro foi encontrado, a forma que essas pessoas, que os corpos foram ocultados, né, a quantia de disparos, os bunkers, olha o tamanho do nível de criminalidade do local e não só a sociedade, mas a polícia de Icaraíma fazia vistas grossas com relação a tudo que acontecia lá. E nesse momento que a cidade acabou tomando aí uma proporção e sendo de conhecimento nacional os fatos, a gente começa essa bagunça. Você vê que o delegado diz que não sabe de nada, que não sabe nem se foi o outro delegado que emitiu as notas, diz que não pode falar sobre as investigações, depois diz que as investigações elas ramificaram para outros rumos e agora fala que tem relação com crime organizado. E quais partes, William? E fazer só uma pausa aí, doutora, porque o delegado Tiago falou que ele preside esse inquérito policial, que foi levado uma força-tarefa até a Força Nacional, um delegado da Força Nacional, foi levado para Icaraíma para ajudar nessas investigações. Quem manda essa nota, essas 2 notas que foram mandados, eu tenho os contatos salvos, porque eu sei com quem eu converso. Foi a Polícia Civil de Umuarama. Aí fica o meu questionamento para o doutor Gabriel. Se você não é o presidente do inquérito, você pode ser até o chefe da regional. Para mim, pouco importa. Mas se você não é o chefe da investigação, por que é que você está falando em nome de outra delegacia? Se essas mulheres estiveram hoje para falar com o Dr. Tiago, e o senhor sabia que elas iam lá falar com o Dr. Tiago, não vai nem falar que não, porque tá todo mundo agora não tem dor na nota, né? A nota vai num grupo de empresa para mais de 2.000 pessoas, não sei quantas tem, estou chutando alto aqui, não sei, pode ter 300, 500,
Mas manda para um monte de empresa. Mas avisaram vocês? Não. Quando chegaram, falaram, pode ter relação com o crime organizado? Não, jamais. Inclusive, hoje nós fomos atendidos não só pelo delegado Dr. Tiago, mas também pelo delegado da Força Nacional, que se mostrou extremamente emocionado com a dor da família, abraçou, se emocionou com a dor da família e, de repente, outra nota chega, sendo que o delegado que preside o inquérito já havia nos dito que ele não sabia hoje, ele nos disse hoje, à tarde, que ele não sabia quem tinha emitido a primeira, só sabia que a origem era a Polícia Civil. Olha para você ver o absurdo que está acontecendo, o porquê que a polícia está fazendo isso, o porquê que está sendo mantido em sigilo absoluto, o que eles querem esconder. É dificultar a fiscalização por parte do advogado e da família? É para beneficiar alguém? Tem algum interesse escuso por trás de tudo isso? É o que realmente parece depois da gente presenciar o que nós presenciamos hoje. Mais uma nota. Eu vou falar aqui com vocês, né, com a Meire, com a Fabrícia. Meire, você saiu ali da delegacia, estava chorando bastante, estava emocionado. Nós fomos até o pesqueiro, gente. Nós acompanhamos elas até o pesqueiro. A gente tem as imagens aí, né? Primeiro a gente acompanhou elas ali na chegada na cidade de Caraíma. Elas foram direto na padaria, pouquíssimas padarias ali. Uma das mais tradicionais, talvez, seja a essa que nós fomos ali, que é a padaria onde essas vítimas foram vistas a última vez. Meire, você estava emocionada ali no pesqueiro, nem conseguiu, né, passar ali. Fala pra mim qual que é a tua sensação agora. Primeiro, de você ter estado na delegacia, na frente do delegado, mostrou a sua decepção, chorou, você estava bastante emocionado, e agora vira essa nota à tarde. Eu não entendo, porque o Dr. Tiago, ele me pediu respeito e um pouco de silêncio. E foi o que eu fiz. Vocês viram que eu sumi um tempo da imprensa, porque eu estava respeitando ele, eu estava confiando no trabalho dele, tá? E lá ele estava frente a frente. Lá ele não falou nada do meu marido, nem mal, nem bem, nada. Ele não conversa, ele não fala nada. Ele esperou a gente virar as costas para soltar a nota. Agora eu quero perguntar para ele que respeito que é esse que ele quer. Eu não entendo qual que é o respeito que ele quer. Se ele não está tendo respeito nenhum pela nossa família. Ele está postando o caso de 2007, 2005. Eu nem estava com meu esposo. Eu conheci meu esposo em 2010, tá? Nem sei desses históricos. Então, isso que ele está fazendo é para manchar a imagem da minha família. Acho que é para dar uma folga para ele, né? Porque, como ele disse mesmo, que faz bastante dias que ele não tira folga, né? Acho que ele quer dar uma descansada e quer deixar agora sobrar pro meu esposo que está morto, né? Porque morto não fala, né? Teu marido é envolvido com crime organizado? Fala para eles provar. Prova. Aí. É isso que eu quero, que eles provam. Que não falam. Com a gente não falam. Aí vem uma nota gigantesca, como se a gente não fosse questionar. Fabrícia foi a primeira vez que veio até Icaraíma e agradeço também a confiança de todas vocês de poderem confiar aqui no trabalho de Cidade Alerta. Mas, Fabrícia, perguntei para você várias vezes a sensação de estar lá, né? De estar lá a primeira vez, numa cidade que foi a última que seu marido esteve presente, que ele foi morto lá. E aí você viu o delegado de polícia, saiu de lá frustrada, nós conversamos sobre isso, e agora vem essa nota falando que seu marido pode ter envolvimento com uma cobrança do crime organizado. Como é que você recebe isso? A gente fica chocado com isso. Tem que provar. Porque da onde que saiu isso, gente? A gente aqui é vítima. Vítima, eles têm que provar isso daí pra gente. Além da gente ser vítima, eles estão querendo humilhar a família que tá só sofrendo. Só sofrendo. Ou seja, né, a empatia é zero nessa situação, com todo respeito. Eu acho que não é nem questão de empatia, porque se a delegacia, a Polícia Civil não quiser ter empatia, eu acho que é uma questão só de respeito. É uma questão de falar o que tem que ser falado. E se não quer falar, gente, tudo bem. Fala, ó, nós não vamos nos manifestar. Em nenhum momento. Que foi essa a resposta que eu recebi 2 vezes hoje, na frente da delegacia. Eu falei, ó, o delegado falou, ó, eu vou receber elas, mas eu não vou dar entrevista. Falei, ok. Só que aí chega no final da tarde, recebo uma nota falando de crime organizado e o pior, na nota diz, estamos falando de crime organizado e que pode levar a isso, mas a gente não tem nenhuma prova de que isso de fato aconteceu. Então por que é que solta essa nota? É achando que a gente vai comprar qualquer versão. Eu vou ter que me despedir de vocês, né? Mas agradecer de coração, porque essa nota pegou todo mundo de surpresa. A gente vai seguir o nosso Cidade Alerta aqui. Só que eu quero deixar isso pra você que tá em casa. Imagina se fosse com você, gente. Imagina se fosse com você. Elas são mães de família, são mulheres, são esposas de família. Fabrícia falou da situação que o sogro dela tá passando. O sogro dela, que é o pai
do marido dela, que infelizmente morreu. O sogro dela tem câncer, né? Tem câncer. Tem câncer. Ele só pediu para ela vir até Icaraíma e levar uma informação para ele. E ela lá na frente da delegacia falou, ó, eu não vou ter nada para levar para ele. E agora que ela vai levar é mais revolta ainda. Gente, elas não tiveram um minuto de paz desde quando elas chegaram aqui. E agora que elas estão indo embora, quando elas já saíram de Caraíma, surge uma nota daquela. Então por que não falou na cara delas? Ou não perguntou? Não perguntou, ó, teu marido falou que ele tinha envolvimento com crime organizado? Teu marido falou que ele ia cobrar, sei lá, dívida de droga, de outra coisa? Mas nem isso foi capaz de fazer. Elas vieram lá do interior de São Paulo para poder conversar e até para auxiliar nas investigações, falar de algum passado, já que vocês tinham essa dúvida. E tá aí, ó. Os dois foragidos, mas pelo jeito não é isso que importa para a polícia. Para a polícia está importando saber o que os 4 podiam ou não estar envolvidos, porque eles não têm prova nenhuma até agora. Só falaram ali que a gente tem informação, mas a gente não tem prova nenhuma. Então, não mandassem essa nota para ninguém. Era o mínimo que a Polícia Civil devia ser feito. Se é sigilo de investigação, mantém sigilo, mas não mantém uma nota dessa. Eu já falei, se não quer dar entrevista para mim, vocês têm todo o direito. Só que eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu não compro nota que é vendida para um grupo com 500 pessoas. Eu pedi uma entrevista frente a frente. Eu pedi, porque aí sou eu perguntando. Não é o que vocês querem responder a todo momento. E elas deram a cara a tapa aqui, vieram, falaram em Caraíma, falaram aqui agora no Cidade Alerta, coisa que vocês não tiveram coragem. Obrigado, doutora Josi. Posso falar algo pro doutor? Por favor, já, tem todo o espaço. Por favor. Não, quando aconteceu o caso que a gente chegou na cidade... Pode olhar ali também, ó. Quando Pode aconteceu olhar. o caso... Ou vamos fechar aqui, Léo? Por favor. Quando aconteceu o caso que a gente chegou na cidade, que eu conheci primeiramente o doutor Gabriel, eu passei para ele, no passado, o histórico do meu esposo, se ele queria ver, se ele queria puxar. Ele olhou para mim, sentado, frente a frente, e falou, não me importa o passado do seu esposo, porque seu esposo foi assassinado. O que me importa é prender os culpados. E agora eu não vejo isso dele, entendeu? Porque a preocupação dele está sendo qual? Manchar a imagem da minha família. Doutor, mas o senhor não vai conseguir. Meu marido teve um passado não muito legal, ele não estava comigo, eu não conhecia ele, tá? Depois ele construiu a família dele, entendeu? Então eu vou falar pro senhor, o senhor não vai conseguir e os assassinos vão ser presos. Eu não sei se vai ser pelo senhor e pelo doutor Tiago, mas eles vão ser. Tá aí, resposta da Meire, quero agradecer. Vou pedir para vocês saírem por aqui. A gente vai receber aqui, porque, gente, agradecendo mais uma vez a doutora Josi, a Meire, a Fabrício, que a gente vai seguir acompanhando esse caso.